Querido Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai da eternidade e Príncipe da paz, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado porque temos o privilégio de adorá-lo, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã para adorar o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É um privilégio estar aqui nesse sábado, nesse lugar, nesse lindo espaço para adorar a Deus. Que bom estar aqui. Eu sei que não está sendo fácil aí nessa pandemia, esse isolamento social. Aos pouquinhos nós estamos indo à igreja com um número ainda reduzido de pessoas, mas estamos indo, voltando aí às nossas atividades, o nosso culto, para poder adorar a Deus. E é muito bom estar aqui com vocês. Não conhecia o Espaço Novo Tempo aqui de Feira de Santana, é um privilégio estar aqui. Fiquei encantado, muito lindo. Fiquei impressionado também aqui com o Ministério de Louvor, louvado seja o nome do Senhor. A igreja que tem um louvor tão lindo, com certeza impacta o nosso coração e transforma as nossas vidas para a honra e glória de Deus. Amém? Deixa eu me apresentar para você. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael, e eu costumo dizer que eu sou de uma terra que mana leite e mel. É isso mesmo, leite de cabra e mel de rapadura. É isso mesmo, brother. A minha terra é conhecida pelo calor. Lá é tão quente, que o urubu só voa com a asa e com a outra se abanando. Na minha terra é tão quente que a gente joga o milho para a galinha, cai só a pipoca no chão, viu? Aqui na Bahia faz verão, primavera, outono e inverno. Na minha terra é verão, calor, quintura e mormaço, viu? Conhecido como a terra que reluz. De dia falta água e de noite falta luz, mas nunca falta cuscuz, viu? Eu sou lá do Ceará, diga amém, meu irmão. Eu sou cearense, mas tenho um coração baiano, porque já são 8 anos que vivo na Bahia. Amo a Bahia, sou apaixonado por essa terra. Muitos momentos eu tive o privilégio de vir aqui em Feira de Santana, pregar nas igrejas aqui de Feira de Santana, e tenho amigos aqui em Feira de Santana, e é um privilégio estar aqui para louvar esse Deus tão maravilhoso. Amém? Quero também dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet. Seja muito bem-vindo. Que alegria ter você conectado conosco para adorar o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento. Você que está em casa também, abre a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, tá bom? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós já tivemos aqui alguns minutos de oração, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre antes de todos os momentos que eu e você vamos abrir a palavra de Deus, nós precisamos o quê? Precisamos orar. Todas as vezes que abrimos essa palavra, esse livro, precisamos orar. Sabe, conta uma historinha que um rapazinho certa vez foi ensinado que era simplesmente pegar a Bíblia, fechar a Bíblia, abrir a Bíblia e lá ia estar a mensagem de Deus para a vida dele. Ele foi ensinado que era só fechar a Bíblia, abrir a Bíblia e lá ia estar a mensagem de Deus. E certa vez, passando por provação, cheio de dificuldade, cheio de angústia, ele lembrou do conselho do seu amigo que era só pegar a Bíblia, fechar a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, fechou a Bíblia, disse: agora vai uma mensagem de Deus para a minha vida. Quando ele abriu a Bíblia que leu, tinha lá: e Judas se enforcou. Meu irmão. E ele disse: que negócio é esse? Como é que pode? Ele pegou a Bíblia de novo e disse: agora vem uma mensagem para mim. Agora vem. Quando fechou a Bíblia, que abriu a Bíblia, tinha lá: vai e faça o mesmo. Ele ficou desesperado: que negócio é esse? Como é que pode? E ele pegou a Bíblia novamente e disse: agora vem uma mensagem. Quando ele fechou a Bíblia, que abriu a Bíblia, tinha lá: o que tem de fazer, faz-o depressa, viu? Brother, esse camarada pensou em tirar a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Esse livro é um livro sagrado. Por conta da Bíblia, muitos já morreram, como muitos já viveram. A Bíblia não tem apenas o poder de informar,
transformar, a Bíblia tem o poder de transformar. É por isso que quando abrimos a palavra de Deus, precisamos pedir sabedoria dos céus para entender a sua palavra, não da forma que queremos, pois somos falhos e pecadores, mas da forma que Ele quer e para a honra e glória do seu nome. É por isso que nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, aonde você estiver, fecha os teus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, abrimos agora a tua palavra, o teu livro sagrado, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Se existe alguém nessa manhã desesperado, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz ao seu coração. Se existe alguém nessa manhã precisando de um milagre, Senhor Deus, se for para a honra e glória do teu nome, opera um milagre em sua vida. Se existe alguém nessa manhã precisando de perdão, que sinta nessa manhã a tua graça para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Fala não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E que o pastor Rafael seja simplesmente um prego, segurando o grande quadro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco. Queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Isso diziam eles para ter o que acusar Jesus. E disseram: e na lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, o que dizes? Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Respondeu ela: não tem ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai em paz e não peques mais. Amém. Olha aqui agora nos meus olhos azuis marinhos, castanhos claros, lá no fundo, e deixa eu conversar com você. Aqui começa uma história impactante da Bíblia. E ao ler esse relato, eu aprendo algumas coisas, e eu quero compartilhar essas coisas com vocês. A primeira coisa que eu aprendo: Jesus estava no Monte das Oliveiras de madrugada. Pastor, o que Jesus fazia no Monte das Oliveiras de madrugada? Jesus estava no Monte das Oliveiras na madrugada em oração. Jesus estava orando. Ellen White chega a descrever que nenhuma manhã ou nenhum momento o sol nasceu sem que Jesus estivesse em oração. Jesus estava constantemente em oração. Pastor, por que Jesus estava em oração? Para nos dar o exemplo também. Mas sabe por que Jesus estava em oração? Porque ele sabia que se ele não estivesse conectado com o seu Pai, ele seria uma presa nas mãos de Satanás. Ele sabia que enquanto ele estivesse nesse mundo, mesmo sendo divino e humano na sua totalidade, mas ele sabia que se ele não estivesse em constante oração, ele seria uma presa nas garras de Satanás, ele poderia ser enganado por Satanás. É por isso que Jesus, quando esteve nesse mundo, ele estava em constante oração. Faço uma pergunta para você, meu amigo, faço uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Se Jesus precisava orar quando esteve nesse mundo, se Jesus precisava dedicar tempo à oração, será que eu e você também precisamos? Claro que precisamos. Eu e você também precisamos estar conectados com Jesus. Eu e você precisamos estar constantemente e fazer de Jesus constantemente o nosso melhor amigo. Mas me permita agora entrar na história dessa mulher nesse momento. A Bíblia diz
que Jesus estava ensinando, e a Bíblia diz, Jesus estava sentado ensinando as pessoas. Por que Jesus estava sentado ensinando as pessoas? Deixa eu explicar para você. Naquela época, na época de Jesus, se uma pessoa fosse falar as Sagradas Escrituras, fosse pregar a palavra, ela não poderia estar em pé, assim como eu estou, porque naquele contexto, no contexto e naquela cultura, uma pessoa que pregava a palavra de Deus em pé da forma que eu estou, mostrava uma pessoa que estava desrespeitando a palavra. Por quê, pastor? Porque naquele contexto, uma pessoa que pregava em pé, mostrava uma pessoa que estava apressada. Era por isso que naquela época, para falar das Sagradas Escrituras, a pessoa precisava estar sentado. E Jesus se adaptava ao contexto cultural em muitos momentos. Ele se adaptou ao contexto cultural. É por isso que em muitos momentos da Bíblia você vai ver assim, ó, e Jesus sentados ensinava, e Jesus sentados ensinava. Jesus estava sentado, adaptado no contexto cultural para ensinar as pessoas. E uma multidão ao redor de Jesus. Quando de repente outra multidão se aproxima perto de Jesus. E imagina agora essa cena comigo. Essa outra multidão se aproxima e uma mulher lançada aos pés de Jesus. E os escribas e fariseus que ali estavam olharam para Jesus e dizem: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha a situação. Lembra que no começo do texto, no começo da minha leitura, eu disse para você que Jesus estava em constante oração, para que não fosse enganado por Satanás? Nesse momento foi feita uma armadilha para Jesus. Exatamente, eles tentaram enganar Jesus Cristo. Como assim, pastor? Se Jesus dissesse que essa mulher deveria ser apedrejada, Jesus seria preso e condenado. Porque Jesus seria condenado de estar contra a lei romana, que dizia que só Roma poderia dar o veredito de apedrejamento. Se Jesus dissesse que essa mulher não deveria ser apedrejada, ele também seria preso e condenado, pois a lei de Moisés dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Você consegue entender? Se Jesus dissesse que sim, seria preso e condenado. Se Jesus dissesse que não, também seria preso e condenado. Olha a situação que eles colocaram Jesus Cristo. Mestre, ela foi apanhada em adultério, tu, pois, o que dizes? E eles insistem na pergunta. Quando, brother, amigo, Deus dá uma das respostas mais lindas de toda a Bíblia. E Deus diz assim, ó: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. Vamos lá. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca cometeu falhas? Quem aqui nunca pecou? Condene essa mulher, julgue essa mulher, pode atirar a primeira pedra. Olha a resposta de Jesus. Quando de repente eles ficam assustados com a resposta de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a escrever no chão com o seu dedo. E eu faço uma pergunta para você: o que Jesus escrevia no chão com o seu dedo? Você sabe o que Jesus escrevia no chão com o seu dedo? Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas que ali estavam. Jesus estava escrevendo o egoísmo. Jesus estava escrevendo vaidade. Jesus estava escrevendo sem domínio de si mesmo. Jesus estava escrevendo adultério. Jesus estava escrevendo orgulho. Jesus estava escrevendo naquele momento o pecado das pessoas que ali estavam. E de repente, quando eles olham para o chão, eles se deparam com muitos dos seus pecados sendo descritos por Jesus. E a Bíblia diz que foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os mais novos. Por que foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os mais novos? Você já parou para pensar? Por basicamente duas coisas. Primeira coisa, por que dos mais velhos até os mais novos? Porque, consequentemente, quanto mais tempo de vida temos, mais pecados cometemos. Consequentemente, quanto mais tempo de vida temos, mais falhas e mais pecados cometemos. Já dizia o salmista em Salmo 51, em pecado eu nasci, em pecado me concedeu a minha mãe. Ou seja, quanto mais tempo de vida temos, mais pecados cometemos. Então me perdoe com muito carinho aqueles que são mais velhos do que eu. Consequentemente, você pecou mais do que eu. Não que eu não seja um pecador, não é isso. Mas quanto mais tempo de vida temos,
mais pecados cometemos. Por isso foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os mais novos. Por que também foram se retirando um por um? Sabe por quê? Ellen White descreve no livro Desejado de Todas as Nações que nesse momento Deus estava fazendo uma leitura do coração das pessoas que ali estavam. Jesus podia ler o coração de cada uma delas. Jesus poderia fazer uma leitura da vida de cada uma delas. Jesus poderia fazer uma leitura dos atos de cada uma delas. Jesus estava lendo o pecado que muitos daqueles que ali estavam acusando aquela mulher também cometeram em sua vida. E foram se retirando um por um, porque eles ficaram com medo, é isso mesmo, eles ficaram com medo de Jesus revelar em público o pecado de cada um deles. Eles ficaram com medo de Jesus dizer assim: Maria, João, Antônio, Pedro, Fernando, vem cá, por que você está julgando essa mulher se eu conheço você? Por que você está apontando o dedo para ela se eu conheço a tua vida? Ei, por que você está julgando e condenando essa mulher se eu conheço as suas ações? Eu sei também dos teus pecados. Por que você está condenando ela? Foram se retirando um por um, querido amigo, porque eles ficaram com medo de Jesus revelar em público o pecado de cada um deles. Jesus estava lendo os corações. Se Jesus nesse momento, nessa manhã, fosse ler o meu e o teu coração, o que Jesus iria ler nas páginas da nossa vida? Se Jesus nessa manhã fosse ler o que se passa na minha e na tua mente, qual leitura Jesus iria fazer? O que é que Jesus estaria lendo, querido amigo? O que é que está passando nas páginas da nossa vida? Foram se retirando um por um, porque eles ficaram com medo de Jesus revelar em público. Fernando, Maria, Pedro, José, por que você está apontando o dedo para ela, se eu conheço você? Eles não tinham o direito de apontar o dedo para aquela mulher, porque eles também viviam uma vida de pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, em nome de Jesus, querido irmão, olha aqui nos meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não nos dá o direito de condenar as outras pessoas. Deus não nos dá o direito de apontar o dedo para as outras pessoas. Deus não nos dá o direito de julgar as outras pessoas. Ei, irmão, quem sou eu e você para condenar a vida do próximo? Quem sou eu e você para apontar a vida das outras pessoas? Quem sou eu e você para condenar as outras pessoas? Se eu e você também vivemos uma vida de pecados. Deus não nos dá o direito de condenar as outras pessoas, porque eu e você também somos pecadores. Esses dias eu estava pregando em uma cidade da Bahia, e eu fui convidado para pregar em um congresso, em uma semana de oração jovem, e foi uma semana abençoada. Me apaixonei pelo pessoal, a juventude animada, pensa num povo legal. A igreja cheia todas as noites, muitas bênçãos acontecendo, muitos milagres. E uma das noites o culto terminou um pouco tarde, eu peguei minha mochila, coloquei minha Bíblia, coloquei alguns objetos dentro da mochila, coloquei nas costas e eu fui caminhando. E quando saí da igreja, eu fui caminhando em direção ao hotel. O hotel que eu estava hospedado, as pessoas e os jovens olharam para mim: pastor, o senhor não quer uma carona? O senhor não quer que a gente leve o senhor? Pastor, deixa que a gente te leva, vamos com a gente coloca aqui o senhor no carro e nós vamos juntos. Eu disse: não precisa, está pertinho aqui, tá? Nós estamos aqui a 2 quadras do hotel, deixa que eu vou caminhando. É bom que eu estou um pouquinho gordinho, já perco aí umas 200 gramas caminhando, deixa que eu vou andando. Tem certeza, pastor? Tenho certeza. Não quer que a gente leve o senhor? Não precisa. Então tá bom, pastor, se o senhor está dizendo que vai, beleza. Coloquei a mochila, fui andando, caminhando em direção ao hotel. Quando estava chegando perto do hotel, aproximadamente 1 quadra, já tinha andado uma, faltava uma segunda, mas já podia ver a fachada do hotel, quando de repente, chegando perto do hotel, eu sinto uma coisa triscando aqui nas minhas costas. É isso mesmo, irmão, mais ou menos assim, triscando aqui. De repente eu escuto uma voz que eu acho que ninguém sonha escutar na sua vida. A voz mais ou menos assim no meu ouvido: vire bem devagarzinho, isso é um assalto. Irmão, pense no homem que ficou duro, irmão. Começou a escorrer um líquido na perna, com certeza era água. Vá virando bem devagarzinho.
Brother, se tivesse filmado eu virando, seria o próximo Robocop. Pense num homem duro. Vá virando. Eu fui virando. Quando eu fui virando, que o camarada olhou para mim: pastor! É o senhor, pastor? Diga: não, meu filho. Pastor, me perdoe. Eu disse: vai, não peques mais. Pastor, olha, pastor, não estou acreditando. Pastor, me perdoe. Pastor, me perdoe. Pastor, não sei nem o que dizer, pastor. Me perdoa. Pastor, eu queria falar com o senhor. Eu digo: homem, fale, mas abaixa essa arma, por amor de Deus. Oh, pastor, me perdoe, que situação que eu coloquei o senhor. Oh, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor não sabe, mas eu estou indo todo dia assistir sua semana de oração. Eu disse: misericórdia. Já vi que não está fazendo efeito não, meu filho. Não, pastor, não é isso não. Deixa eu te explicar. Olha, pastor, já faz tempo que eu não vou na igreja. E hoje, essa semana, um amigo me convidou para ir para a igreja e assistir a semana de oração. Me falaram do senhor, que o senhor estava pregando. Então eu queria ir lá conhecer e fui para a igreja. E eu estou assistindo, pastor. Todas as noites eu estou indo para a semana de oração. Mas, pastor, me perdoa por essa situação que eu coloquei o senhor. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Já faz alguns dias que eu não vou mais na igreja. Já faz alguns dias que eu não vou mais nos cultos da igreja. Deixa eu te explicar o porquê, pastor. Há algum tempo atrás eu vim estudar nessa cidade. E quando eu vim estudar nessa cidade, eu cometi um pecado. E quando eu cometi esse pecado, eu fiquei sabendo que os primeiros a propagar o meu pecado, ou a falar para todo mundo do meu pecado, foram os próprios amigos e irmãos da igreja. É isso mesmo, pastor. Aqueles que deveriam ser os meus amigos e me ajudar, aqueles que deveriam estar do meu lado, foram os primeiros, pastor, a propagar o meu erro, foram os primeiros a me condenar, foram os primeiros a me julgar. Pastor, eu me revoltei com a igreja, eu fiquei com raiva da igreja e, pastor, eu saí da igreja. Sabe, pastor, não foi ninguém na minha casa. Sabe, pastor, eu não recebi um abraço de ninguém. Sabe, pastor, foi muito fácil me disciplinar, foi muito fácil me remover da igreja, mas não teve ninguém que foi na minha casa me abraçar, não teve ninguém que foi orar comigo, não teve ninguém que me ligou perguntando como eu estava. Eu saí da igreja, pastor. Eu comecei a usar drogas, e para sustentar o meu vício das drogas, pastor, eu comecei a fazer pequenos assaltos. E me perdoa, pastor, por colocar o senhor nessa situação. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes que o senhor saia desse lugar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem jeito para mim? Será que Jesus me perdoa? Pastor, eu fui longe demais. Será que Jesus ainda pode transformar a minha vida? Será que ainda existe salvação para mim? Será que tem perdão para mim? Sim ou não? Hã? Claro que tem. Tem perdão para mim, pastor? Claro que tem, filho. Será que Jesus tem poder ainda e Jesus pode me transformar? Claro que pode. Pastor, eu não consigo mais ir para a igreja porque eu não consigo mais olhar. Toda vez que eu sento naqueles bancos, eu olho para um lado e para o outro. Eu tenho raiva, pastor. Eu tenho raiva dos irmãos. Eu tenho raiva das pessoas que ali estão. Quando eu olhei para aquele jovem e disse: deixa eu dizer uma coisa para você, filho. A igreja é como um hospital. Como assim, pastor? Se você vai no hospital de manhã, ele pode até estar limpinho. Até limpinho. Mas quando chega no fim do dia, o mesmo hospital, ele vai estar sujo. Quem foi que disse para você que a igreja é para estar limpinha? A igreja é para estar suja. Como assim, pastor? Suja de pecadores, suja de pecados, porque eu e você somos pecadores, e quando vamos à igreja, a igreja fica suja, suja de pecadores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Dentro da igreja existem pessoas que são doentes espirituais. Uns têm uma gripe espiritual,
Outros talvez um câncer, uma doença mais grave espiritualmente falando. Mas dentro da igreja existem pessoas com doenças espirituais. Mas quando vamos até a igreja, nós recebemos o antídoto para a nossa doença espiritual. Nós recebemos o antídoto para o nosso problema, que é o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que quando você vai para a igreja e começa a olhar para um e para outro, você começa a se contaminar com as doenças espirituais também das outras pessoas. Porque o foco da igreja não pode ser as outras pessoas. O foco de ir cultuar ao Senhor em uma igreja não pode ser olhar para a vida de uma ou da outra pessoa. O foco da igreja é olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que esse deixar de ser o teu foco, aí você vai começar a olhar para a vida de um e de outro, e consequentemente você não vai mais à igreja. Sabe por que muitos jovens e muitas pessoas saem da igreja hoje? Porque começa a olhar para a vida das outras pessoas e tiram os olhos e o foco do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu contei uma outra historinha para ele. Certa vez um jovem chegou no pastor revoltado: pastor, não aguento mais a igreja, não aguento mais ver o irmão A, o irmão B, não aguento mais isso, pastor. E o pastor chegou para ele e disse: filho, faz o seguinte, vai lá no bebedouro agora e pega um copo com água e enche até a boca. E o menino começa a encher a água até a boca, sem entender o que o pastor tinha pedido. E ele vem com um copo até o pastor, e o pastor olha para ele e disse: filho, agora enquanto eu estiver pregando, você vai ficar dando voltas na igreja. Fica dando volta na igreja, mas com um detalhe: sem deixar cair a água. O menino, sem entender muita coisa, disse: pastor está ficando doido, o pastor está caducando. Conversa é essa, pastor? Vá, meu filho, enquanto eu estiver pregando, fique dando volta na igreja, sem deixar cair a água. O menino, sem entender muito, pegou o copo, começou a dar volta na igreja, começou a dar volta e olhou: esse pastor está maluco, esse pastor, e dando volta. Rapaz, esse pastor, não sei não, está caducando, hein? Está ficando velho, pastor, que conversa é essa? E dando volta com muito cuidado, para não deixar cair a água, não deixar cair a água. Quando de repente o pastor se aproxima e termina o culto, o pastor começa ali a se despedir dos irmãos, e os jovens segurando, olhando para o pastor: pastor, não estou entendendo nada. E quando o pastor se despede de toda a igreja, o jovem quase que se tremendo, com medo de deixar cair uma gota, depois de tempos, minutos, rodando a igreja. E agora: pastor, por que o senhor pediu para que eu segurasse essa água, e não, o copo, e não deixasse cair a água? Me explica, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você estava segurando esse copo e olhando para essa água, para não deixar a água cair, você conseguiu olhar o irmão B e o irmão C que estava dentro da igreja fazendo isso? Você conseguiu olhar o irmão D que estava fazendo aquilo na igreja? A irmã A, você conseguiu ver? Não, pastor, eu não vi nada, não consegui ver nada disso. Sabe por quê? Porque enquanto você estava preocupado com a água, você não tinha tempo para olhar para a vida das outras pessoas. Enquanto eu e você estamos olhando para Jesus Cristo, nós não temos tempo para olhar para o pecado do nosso próximo. Nós não temos tempo para olhar para a vida das outras pessoas. Aquele jovem me perguntou: tem jeito para mim, pastor? Claro que tem. Será que esse sentimento pode sair do meu coração? Claro que pode. Ora por mim, pastor. Ali nós nos escoramos perto de um poste. E ali eu fiz uma oração pela vida daquele jovem, clamei para que o Deus de Israel o perdoasse, para que ele sentisse o perdão de Deus. E ali dei um abraço naquele jovem quando voltei para a cidade que estava morando. E alguns meses depois eu fui convidado para pregar naquela igreja, isso mesmo, não mais para jovens, mas no congresso de adolescentes. E quando eu fui pregar naquela noite, era uma noite, e quando eu estava pregando, terminou o culto, brother, parecia quase que um déjà vu, uma cena repetida. Eu peguei minhas coisas, estava hospedado no mesmo hotel, próximo à igreja. Os líderes da igreja que ali estavam: pastor, não quer que a gente leve o Senhor? Deixa que a gente leva. Não, filho, está pertinho, eu vou andando. Tem certeza, pastor? Tenho certeza. Pastor, olha lá, hein? Quer ir de pé mesmo? Vou, pode, tem certeza, né? Certeza, vou caminhando. Peguei minhas coisas, fui caminhando. Quando estava perto de chegar no hotel, acredite, irmão, de repente, eu senti algo triscando nas minhas costas novamente. E quando triscou, eu olhei para o céu e disse: de novo não, Senhor. De novo, ó Senhor, comigo de novo.
No mesmo lugar poderia ser o ancião, o líder de jovens, os meninos lá da organização do evento. Logo eu, por que não eles? E uma voz disse assim: vire bem devagarzinho. Eu comecei a virar. Quando eu fui virando, a pessoa olhou para mim, abriu um sorriso e disse assim: ficou com medo, hein, pastor? Gelou, hein? Ô, pastor, me perdoe. Eu disse: dessa vez não. Ô, pastor, olha, pastor, essa foi a melhor maneira que eu encontrei de falar com o senhor. Eu não quero nem imaginar pior, infeliz. Ô, pastor, olha, pastor, me perdoe, mas sabe por que eu escolhi esse lugar? Sabe por que eu escolhi aqui, pastor? Porque foi exatamente esse lugar. E eu fiquei observando se o senhor via de pé novamente, porque foi exatamente nesse lugar, que aproximadamente quase um ano atrás, nesse lugar, eu conversei com o senhor. E nesse lugar eu entendi que Jesus perdoa os meus pecados. Nesse lugar eu entendi que Jesus transforma, tinha poder para transformar a minha vida. Nesse lugar eu entendi que Jesus me perdoa, pastor. E há alguns meses atrás eu me entreguei novamente nos braços do Senhor. Eu parei de olhar para as pessoas e olhei para Jesus Cristo. Eu parei de olhar para a vida de um e outro e comecei a olhar para Jesus. A graça de Jesus me alcançou, o perdão de Jesus me alcançou e a minha vida foi transformada para a honra e glória de Deus, pastor. Obrigado, pastor. Ora por mim, pastor. Naquele momento, com lágrimas nos olhos, eu dei um abraço naquele jovem. Oramos juntos naquele lugar. E ele entendeu que a graça de Jesus Cristo se renova a cada manhã, que a graça de Jesus tem poder para transformar a nossa vida, que Jesus ainda hoje nos perdoa e nos transforma. Mas me permita terminar esse momento, até porque não é vigília, a gente tem que terminar. Me permita voltar para a história dessa mulher. Jesus olha para todos naquele lugar e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, que condene essa mulher. Aquele que nunca cometeu pecados, pode atirar a pedra nela. Quando de repente fica só Jesus e aquela mulher. E Jesus faz uma pergunta para ela: mulher, onde estão os teus? Onde estão os teus acusadores? Olha a pergunta de Jesus. Sabe, brother, tem vezes que Jesus faz pergunta que parece que não dá para entender. Eu lembro de Jesus em Gênesis capítulo 32, no Val de Jaboque, em forma de anjo. Ele olha para Jacó e pergunta: quem é você, filho? Eu lembro de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, olhando para aquele homem no tanque de Betesda, há 38 anos, precisando de uma cura. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado, filho? Olha a pergunta de Jesus. Jesus nesse momento olha para aquela mulher e disse: filha, aonde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Por que Jesus fez essa pergunta, pastor? Porque Jesus queria ouvir dos lábios daquela mulher. Jesus queria ver uma entrega por completo da vida daquela mulher. Onde estão os teus acusadores, filha? Eu imagino aquela mulher com lágrima nos olhos, provavelmente machucada, sendo arrastada numa cidade. Ela olha para Jesus e diz: não tem ninguém, Senhor. Não tem ninguém. Sabe, brother, deixa eu dizer uma coisa sobre essa mulher. Existem alguns estudos teológicos, apenas estudos, nada concreto. Alguns teólogos que acreditam que essa mulher provavelmente seja Maria de Magdala, que possivelmente poderia ter acontecido, apenas uma hipótese, nada concreto, que na sua juventude poderia ter sido abusada pelo seu tio Simão. E por ter sido abusada pelo seu tio Simão, provavelmente ela foi viver na cidade de Magdala e ali vendeu o seu corpo, começou a se prostituir para poder comer e para poder se sustentar. Sabe, essa mulher provavelmente é a mesma Maria, irmã de Marta, que muitos momentos da vida esteve aos pés de Jesus. E
por mais uma vez estava aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher vivia uma vida, e logo que você lê o capítulo 8, diz assim, ó, a mulher adúltera. Não diz o nome dela. Mas o fato é que de fato ela vivia uma vida de adultério, sim. Mas talvez nesse momento ela foi simplesmente usada como um objeto para ter o que enganar Jesus Cristo. Como assim, pastor? A mesma lei que eles estavam acusando aquela mulher era a mesma lei que dizia que o homem que adulterou com ela também deveria ser apedrejado. Onde é que está o homem na história? Adulterou sozinha, pastor? Eu nunca vi. A mesma lei que dizia que essa mulher deveria ser apedrejada era a mesma que dizia que as testemunhas oculares do caso deveriam ser as primeiras a atirar a pedra. Aonde estão as testemunhas oculares? A não ser os escribas e fariseus tentando enganar Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Aquela mulher era julgada por todos, condenada por todos. E talvez nesse momento e nesse contexto, sendo acusada de forma injusta, simplesmente para ter o que acusar Jesus Cristo. Talvez nessa manhã, nesse lugar, eu esteja falando para alguém que você também foi acusado injustamente. Talvez as pessoas só condenaram e julgaram e apontaram o dedo para você. Talvez as pessoas condenaram você sem saber o que de fato aconteceu. Julgada e condenada por todos. Mas agora fica só ela e Jesus Cristo. Aquela mulher era tratada como um lixo da sociedade. Se ela estivesse em uma calçada e uma mãe estivesse com sua filha, ela estivesse vindo ao encontro, a mãe com certeza, filha, vamos para o outro lado, não olha para essa mulher é imunda, ela é impura. Ela era tratada como um lixo da sociedade, desprezada por todos, humilhada por todos. Mas nesse momento, nos pés de Jesus, e Jesus olha para ela, e Jesus diz, filha, aonde estão os teus acusadores? E ela olha para Jesus e diz, não tem ninguém, Senhor. Mas nesse momento ela estava pronta para receber uma condenação de Jesus. Nesse momento ela estava pronta para ver Jesus falar com ela, assim como as outras pessoas falavam. Ela estava pronta para ver Jesus condenar a vida dela, assim como todas as pessoas condenavam. Ela estava preparada para receber uma condenação de Jesus. Mas pode falar, Senhor. Pode dizer o que precisa ser dito. Pode falar o que precisa ser falado. Eu sei que eu sou uma pecadora. Eu sei o que eu tenho feito. Pode dizer, Senhor. Fala. Eu já estou acostumada a ser julgada. Eu já estou acostumada a ser condenada. Pode dizer, Senhor. Quando Jesus olha para ela, e eu imagino o Rei do Universo se aproximando daquela mulher, olhando em seus olhos e dizendo para ela, filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Eu não condeno você. Eu não julgo você. Eu não te condeno. Vai e não peques, e não peques mais. Por que Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, se todos nós somos pecadores, e enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos cometer pecados, nós vamos errar, nós vamos falhar? Por que Jesus disse, vai e não peques mais? Sabe por quê, brother? Porque Jesus estava querendo dizer assim para ela, não cometa os mesmos erros, não cometa as mesmas falhas, vai e não peques mais. Eu não condeno você. Sabe, brother, a graça de Jesus invade o coração daquela mulher. A graça de Jesus impacta para sempre a vida daquela mulher, de tal maneira que quando Jesus é ressuscitado, quando Jesus ressuscita, você sabe quem foi a primeira pessoa que teve o privilégio de ver Jesus ser ressuscitado, de ver Jesus com vida? Foi essa mulher. Essa mulher virou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. A graça de Jesus o alcançou, o perdão de Jesus a transformou. Eu não conheço você, eu não conheço a tua vida, eu não sei quais são os teus erros,
Eu não sei quais são as tuas falhas. Eu não sei por qual caminho você andou ou o que você fez na sua vida. Eu não sei quais foram os erros que você cometeu nessa quarentena. Mas uma coisa eu posso garantir para você nessa manhã: se eu e você colocarmos a nossa vida nos braços de Jesus, se colocarmos o nosso coração nos braços de Jesus, nessa manhã Ele veio aqui para perdoar a mim e a você. Ele quer perdoar a nossa vida. Ah, pastor, fui longe demais, não importa. Ah, pastor, falhei, não importa. Ah, pastor, andei por caminhos que não deveria andar, não importa. Ele está aqui nessa manhã e Ele quer perdoar você. Ele quer transformar a tua vida. Ah, pastor, será que tem jeito para mim? Claro que tem. Será que tem saída para mim? Claro que tem. A Bíblia diz que é Ele que te perdoa, que do teu pecado Ele não lembra, que o teu pecado Ele joga nas profundezas do mar. Não foi você que veio ao encontro de Jesus nessa manhã. Não foi você que veio ao encontro de Jesus nessa live nessa manhã. Foi Jesus que veio nessa manhã ao meu e ao teu encontro. Porque nessa manhã Ele quer falar ao meu e ao teu ouvido: vai em paz, vai em paz. Mas talvez eu esteja falando para alguém que você vive o sentimento de culpa, e você fica lembrando e relembrando dos erros que cometeu, das suas falhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho: Ele já te perdoou, Ele já perdoou você. Para de ficar se sentindo culpado, para de ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. A graça de Jesus te alcança nessa manhã, a misericórdia dEle, a justiça dEle. E nessa manhã Ele olha nos meus e nos teus olhos, e a única coisa que Ele quer dizer: se você esquecer de tudo que foi falado nessa manhã, se você esquecer de tudo que foi lido nessa manhã, mas a única coisa que Jesus quer dizer para você nessa manhã: vai em paz, vai em paz. Eu não condeno você, vai em paz. Eu perdoo você, vai em paz. Eu transformo você. Aceite nessa manhã a graça de Jesus. Aceite nessa manhã o perdão de Jesus Cristo. Ele quer perdoar você, Ele quer transformar você. Vai em paz, e não peques, e não peques mais. Se esse é o desejo do teu coração, onde você estiver na sua casa nesse momento, onde você estiver assistindo, aqueles que aqui estão, se esse é o desejo do teu coração, eu convido você a fechar os teus olhos para falarmos com o nosso Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai da eternidade e Príncipe da paz, obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua voz. Sabe, Senhor, quantas vezes erramos, quantas vezes retornamos ao mesmo erro, quantas vezes vacilamos, Senhor, quantas vezes andamos por caminhos que não deveríamos andar, cometemos pecados que não deveríamos cometer, somos enganados por Satanás tão facilmente, Senhor. Mas nessa manhã, Jesus, aqui estamos. Nessa manhã colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nessa manhã colocamos tudo que temos em Tuas mãos, Senhor. E nessa manhã, assim como aquela mulher, queremos olhar nos Teus olhos e queremos clamar: nos perdoa, Senhor. Apaga a nossa transgressão, Senhor Deus. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos perdoa por ser tão fraco, Senhor. Nos perdoa por ser tão falho, Jesus. Mas nessa manhã queremos colocar tudo o que temos em Tuas mãos. O nosso coração, a nossa vida. Queremos descansar em Teus braços, Senhor. E queremos ouvir a Tua doce voz falando aos nossos ouvidos: eu também não te condeno. Vai em paz. E ao sairmos das portas dessa igreja, possamos ter a certeza do Teu perdão, Senhor. E nessa manhã, onde estivermos, possamos ter a certeza da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela certeza do Teu perdão. E muito obrigado
porque podemos ficar em paz, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos transforma, e porque o Senhor nos faz de novas criaturas para a honra e glória do Teu nome. Vai em paz, e não peques mais. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, tudo o que temos, e descansamos em Teus braços, tendo a certeza do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.